Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Labiá vai a campo e Diniz faz últimos ajustes para amistoso. E Yuri Alberto recebe duas propostas. Vamos ver aí como está a movimentação do Timão no mercado da bola. Hospital SEMA. Chega mais, Silvestre, na telinha para explicar qual é a informação que você tem a respeito do holandês Memphis Depay. O holandês voador tá voando por aí, Michele. Tudo bem? Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, Michele, Garrafa, que prazer tê-lo conosco. Garotinho Everton. Tudo que envolve o Memphis nos últimos tempos soa misterioso, né? Então, numa rede social alternativa do Memphis Depay, não verificada, nem sabia que tinha conta alternativa de rede social, mas enfim. Ele postou o seguinte, Michele, nas últimas horas, abre aspas para Memphis Depay: eu perdi pessoas, tempo e dinheiro, mas nunca perdi a direção. É por isso que eu ainda estou aqui. Aqui onde? Memphis Depay está de férias. Uma segunda postagem: pessoas mentem, mentem e mentem. Então fica aí uma filosofia para a gente analisar sobre o passado, o presente e o futuro. Corinthians ainda não sabe dizer ou não informou a data de retorno do Memphis Depay. Apuramos o seguinte, duas informações circulando nos bastidores do Corinthians. O Corinthians teria dado 14 dias de férias para o Memphis após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo, que foi no finalzinho do mês, se não me engano, dia 29 de junho, na Copa do Mundo. Então, por essa informação, ele deveria se reapresentar no início da próxima semana. A outra informação é que se ele não aceitar as bases do novo contrato, ele nem volta, o que não deve acontecer. Há um otimismo de todas as partes para um novo acordo. Um salário substancialmente inferior ao que ele recebe, 2 anos de vínculo, 2 anos de contrato, lembrando sempre que o Corinthians tem 44, 45 milhões de reais aproximadamente para pagar de dívida ao Memphis Depay, que seria amortizado esse valor em 4 prestações semestrais durante a vigência desse possível novo contrato que precisa ser assinado, Michele. O Corinthians sempre tem uma novela em curso, né? A atual é a do Memphis Depay, que já dura há muitos meses. E aí, Everton, começo perguntando para você. A permanência do Memphis Depay é boa ou não para o Corinthians, na sua visão? O Corinthians nunca é calmo, nunca vai ser calmo. O Corinthians é calmo, tem alguma coisa estranha, tá errada. Olha, Michele, eu vou ser sério assim, pelo lado comercial da coisa, pelo lado que ele representou, pelo que ele veio, trouxe a ilusão e outra, é um jogador caro. É um jogador que trouxe felicidade para o torcedor, porque hoje o torcedor corintiano é muito feliz pelos títulos que o Corinthians conquistou aí recentemente, e ele é um dos pioneiros aí. Só que eu acho que o problema não é se o Memphis fica ou se o Memphis não fica, assim, o nosso clube vai pagar a conta. Então consegue pagar. É muito complicado. Eu acho que ele vai ficar por 2 questões. Primeiro, que ele gosta do Brasil, gosta do Corinthians. Ama a Bahia. E segundo, que assim, a qualidade de vida aqui no Brasil, o pessoal que é europeu, é extraordinária. Ah, é? Oh. Não, lá é frio, né? Lá é frio. Lá é frio, o povo é frio, a comida é ruim. Lá não tem samba. Lá não tem samba, sol, não tem tem carnaval, tem caipirinha. Nada. Nada? A praia não é igual aqui. Então, pra você, Everton, ele deveria ficar. E é bom pro Corinthians. Assim, tem que ver as propostas que ele tem. Eu acho que por tudo Mas que ele pro Corinthians mostrou, é bom ele ficar? Claro, pro Corinthians é. Tem um jogador da qualidade dele. A referência que ele tem como astro do time e com o torcedor. E não pagando essa conta toda, o Corinthians só ganha com isso. E aí, Garrafão? Então, eu penso da seguinte forma, Michele. Tecnicamente não se discute. É um jogador hoje diferente para o futebol brasileiro. Outra coisa, a Copa do Mundo do Memphis não foi das melhores, ele não estava a 100%. O técnico holandês nem o colocou, ele sendo o maior artilheiro da seleção holandesa, para bater pênalti. E também por isso a Holanda acabou sendo dispensada. Então, não deve chegar nada muito animador de proposta para o Memphis. E ele joga no Corinthians, que com todos os problemas, recentemente andou conquistando títulos, muito graças ao desempenho dele com outros jogadores. Agora,
O aspecto financeiro é o que disse o Everton. O Corinthians tem que tentar fazer uma engenharia financeira, chegar a um acordo com o jogador, tem esses 45 milhões para serem quitados, e se tudo isso for sanado, for bom para as partes, legal. O que não pode, na minha visão, é você dar a chave do vestiário para o Memphis, né? O Memphis não sabe quando volta, o Corinthians não falou quando volta. Não falou porque o Memphis não decidiu quando ele volta, porque ele volta quando ele quer. Eu entendo, Everton, que isso não pode mais acontecer. Mesmo ele sendo a estrela, tendo sempre um pouco de regalia ali, ele tem que estar focado no Corinthians. Quer ficar, filho? Se você quiser ficar para ir para Bahia, para viver na noite de São Paulo, viver aqui no Brasil, você tem dinheiro para isso. Agora, quer ficar para jogar bola, quer ficar no Corinthians, então é focar no Corinthians, voltar a entregar o que já entregou. Como é que você vai cobrar para uma pessoa voltar? Ó, volta em 2 semanas aí, se você está devendo 45 milhões de reais para pessoa. É complicado isso, Uma coisa é uma coisa, o fato do Corinthians não ter saudade, se você tem um acordo, o Memphis ele tem todo o direito de, por exemplo, ir na justiça colocar o Corinthians no pau. A partir do momento que ele aceita aquilo que é prometido, postergar o pagamento, se ele aceita isso, a partir daí ele tem que cumprir com os compromissos determinados pela comissão técnica e pela diretoria do clube, Michele. Ô Everton, você estava falando sobre vaidade, né? Você não acha que ter um jogador que custa tanto acaba gerando uma diferença dentro do elenco ali, aquela questão de vaidade mesmo, deixa que ele resolve ou não? No caso do Memphis, por ele ser um craque da Holanda e tal. Olha, isso vai acontecer no futebol enquanto existir futebol, porque não são jogadores tabelados, né? Isso a gente já sabe que um vai ganhar mais, outro vai ganhar menos, um vai ser estrela, outro vai ser ali fazer um coadjuvante, mas eu acho que tem que se mudar a mentalidade. Eu acho que você tem que pegar um jogador desse know-how, desse peso, dessa grandeza e se espelhar a chegar onde ele chegou. E não tem inveja. Eu não posso invejar você se você é melhor do que eu. Eu tenho que me esforçar para ser igual ou melhor que você. É aproveitar e extrair o que o outro tem de melhor, né? Exatamente. Eu acho que isso vai acontecer, mas as informações que a gente tem, que o relacionamento do Memphis dentro do elenco é um relacionamento legal. Bom, é legal. Eu acredito que ele vai ficar, até pelo fato do Diniz, gosta muito dele. Vamos ver o que vai acontecer. Ele né? é simpático, o Memphis Depay é muito simpático. Agora é o seguinte, atenção. E o Corinthians já tem data para matar a saudade da Fiel. Quando que vai ser o jogo treino do Timão, Silvestre? Domingo, Michele, tem Coringão em campo e não é joguinho treino no CT fechado, é jogo amistoso. Partida amistosa lá na segunda terra do Garrafa, ou próximo a ela, em Cascavel, no Paraná, no Estádio Olímpico de Cascavel. Corinthians e Cascavel, jogo amistoso, 4 da tarde. Preparação do Fernando Diniz, ajeitando o time, aguardando aí também algum reforço, se der certo, para reiniciar a temporada para valer. O primeiro jogo, valendo 3 pontos, está marcado para o dia 23 de julho, contra o Remo na Neoquímica, Campeonato Brasileiro. Ainda no mês de julho, o Corinthians tem mais 2 partidas pelo Brasileirão, joga contra o Bahia e o Atlético Paranaense. Em agosto, entram em cena as fases de mata-mata de Copa do Brasil e de Libertadores da América. Dia 2 de agosto, Corinthians joga fora contra o Internacional, Copa do Brasil, joga fora a primeira para decidir em casa no dia 6, na Neoquímica contra o Colorado. E nos dias 13 e 20, oitavas de final contra o Rosário Central. Na mesma sequência, Corinthians joga a primeira fora na Argentina, decide em casa contra o Rosário Central. Beleza, essa fase, né, essa pausa que teve para a Copa do Mundo, você acha importante para os jogadores descansarem? E qual a importância desses amistosos para ir voltando a pegar o ritmo, Everton? Olha, eu acho importante porque a temporada passada, praticamente, o Corinthians não teve férias, né, para começar essa temporada. E precisa, assim, do descanso e agora essa mini pré-temporada, esses jogos amistosos é importante para readquirir a forma, readquirir a confiança, para começar o trabalho, porque já começa aí a todo gás e o Corinthians precisa aí manter uma sequência boa no Brasileiro. O Corinthians vai chegar onde esse ano? Eu acho que o Corinthians
Assim, no Brasileiro a gente sabe que o Corinthians está ali na metade da tabela. Fica lá no meio. E vai ficar por ali. Mas acho que uma Copa ou outra aí o Corinthians chega. E aí, Garrafa? Eu tô com o Everton. O Corinthians, pela sua força, né? Ele briga, é muito mais palpável a possibilidade de Copas. Talvez a Copa do Brasil, num grau de dificuldade um pouco menor, não estou falando que vai ser fácil, mas é um pouco menor do que a Copa Libertadores da América, mas o Corinthians do mata-mata já demonstrou o ano passado de que realmente vai ser o forte. No Brasileiro é você respirar, é você saber que a zona do rebaixamento não está muito próxima a você. É se espaçar, sair dessa situação, ficar uma situação mais confortável e depois realmente focar nas Copas. Eu tenho algumas questões. Primeiro, Yuri Alberto permanece ou não permanece? Torço demais para que o Yuri permaneça, acho que a boa parte da torcida do Corinthians também. Será que chegou proposta para ele? Então, até agora eu não tenho essa informação, né? Eu não tenho essa informação, o Silvestre também ainda não trouxe essa informação, acho que não teve nenhuma movimentação de mercado. A questão é como anda o relacionamento do Yuri com a torcida, porque ele deu uma balada no final, antes Copa do Mundo. Não vamos relembrar, não eu também acho, eu sou totalmente favorável, acho que o Yuri Alberto foi muito injustiçado por parte da torcida, mas como o Everton disse, jogar no Corinthians é pressão, ele segurou muita pressão e no finalzinho ele espanou um pouquinho. E a outra questão que eu estou curioso para ver é, o Diniz ele chega, Everton, pega o time, campeonato em andamento, e vai lá pôr os caras para jogar e obtendo resultados. Agora ele teve um tempo para treinar. Que Corinthians vem pós-Copa do Mundo? Essa é a minha dúvida. O que você acha? Você acha que agora ele vai implantar o estilo dele, Everton, aquele estilo de jogar para frente, o goleiro sair? Olha, eu acho que jogar para frente ele vai implantar, mas essa questão da zaga e do goleiro, eu acho que até pro trabalho dele ele tem que mudar. Tá. Porque dá certo um tempo e depois não dá. Então, acho que se ele conseguir esse equilíbrio, a consistência, aí eu acho que ele tem tudo para dar certo no Corinthians. E quanto à questão Yuri Alberto que o Garrafa levantou aqui, quando o Yuri Alberto falou assim, já está encerrando meu ciclo, tal, acho que eu já tenho que ir embora, você achou que ele não deveria ter falado aquilo? E agora como que fica esse relacionamento com a torcida? Sim, é difícil a questão que ele se expressou. Né? Ele se expressou por uma vontade, por um desejo e por um sentimento. O torcedor, a gente sabe que é só emoção. Paixão. Ele vai fazer 2 gols e todo mundo esquece. Torcedor é assim. E tem que ver o que acontece internamente, porque assim, é difícil também só alegria onde você está num ambiente de trabalho, o qual o mês tem 60 dias, tem 90 dias, então pesa-se muito. Ele ter falado, claro que ele se expôs para o torcedor. Mas assim, a diretoria tem que também falar, tem que também se pronunciar. Porque é difícil para o torcedor entender, o jogador ele fala que ele quer sair e permanece. Mas ninguém da diretoria dá uma satisfação ao torcedor, porque ele tem contrato com o Corinthians. Claro. Tem. E se o Corinthians não vende, e se não chega nos valores, ele vai ter que continuar jogando. Então assim, e às vezes foi num momento de cabeça quente, de emoção, e às vezes a gente passa um pouquinho numa vírgula, mas isso é retomável, é que nem, que eu falo, toda relação é assim, tem seus altos e baixos. É verdade, né? Até o casamento e tudo mais. Só o Garrafa não ficar lembrando, Garrafa. Eu já tinha até esquecido essa história. Você traz tudo à tona, essa sensação. Você mantém assim no seu dia a dia, que esqueça as coisas que acontecem. Eu esqueço muita coisa. Para esquecer, só como disse o Everton, o Yuri meter uns 2 gols aí, tá tudo beleza. É isso aí. Bom, seguinte, tem mais Silvestre no Gazeta Esportiva para falar de um velho sonho corintiano, Roger Guedes. Qual que é a informação sobre o atacante? As especulações, Michele, dos últimos tempos de uma possível volta do atacante Roger Guedes ao Corinthians vão por terra. Por quê? Porque ele renovou com o Al Rayyan do Catar. O contrato ia até 2027 e ele prorrogou esse vínculo com o clube do Catar até 2030. Roger Guedes, claro que o futebol do Catar está em desenvolvimento, mas ele tem números impressionantes, 29 anos de idade, mas o que impressiona mesmo é a quantidade de gols, 97 jogos, 78 gols e 13 assistências. E só para não deixar o Garrafa aí sem resposta, Yuri Alberto completou 4 anos de Corinthians e mandou a seguinte declaração, resumindo aqui: muito orgulho de vestir essa camisa, o manto, etc e tal, blá, 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 blá. Foco total no Corinthians, deixando para trás aquela outra declaração antes da Copa do Mundo de que ele gostaria de experimentar novas emoções.
Ou seja, resumo, não chegou nenhuma proposta. Boa Então, notícia para fiel, mas você matou a cobra e mostrou o pau, Michele. foco no Corinthians, é isso. Everton, meu querido, muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva. Ainda temos 2 minutos para conversar aqui, mas antes eu queria te agradecer por você estar aqui com a gente. Muito legal ter a sua habilidade aqui na bancada, arrasou como comentarista. E trazendo informações também, né, Michele? Informação de bastidores que só ele sabe. Essa, meu irmão, mais uma aí, ó, pra conta. Olha só, vamos lá. O Yuri Alberto recebeu 2 propostas que chegaram ao staff do jogador. Eu apurei isso com pessoas próximas ao Yuri Alberto. Certamente pessoas que assistem, né, os meus vídeos, acompanham o meu trabalho, né, me procuraram, viram meu vídeo, né, que eu falei que não tinha chegado nenhuma proposta para ele, né. Eu falei pro Corinthians e não chegou realmente nada pro Corinthians. E essas pessoas me falaram, né, que chegaram 2 propostas. E me falaram que essas propostas chegaram ontem, tá? Então, quer dizer, quando eu gravei ontem, realmente não tinha nada, tá? Enfim, mas ninguém tá dando nada de Roberto, é só eu. Vamos lá. Vamos às 2 propostas que chegaram para o jogador de Roberto, informação exclusiva. Uma do futebol italiano, não é uma grande equipe, me falaram, e outra do futebol inglês, tá? Os clubes, por enquanto, não sei o nome dos clubes. Só sei que não é um grande clube da Itália, né? Mas uma é da Itália e a outra é da Inglaterra. Vamos lá ao valor. As 2 propostas, 30 milhões de euros é o valor. Lembrando que o Corinthians quer 20 milhões de euros pela parte dele. Se for levar à risca ali o contrato, o Corinthians teria direito a 15 milhões de euros e o Zenit 15 milhões de euros, já que é 50-50. Tá certo? Só o que acontece, essas pessoas ligadas ao Yuri Alberto, que eu apurei, me falaram o seguinte, que isso já foi passado ao Corinthians hoje, e agora, Corinthians, eles e o Zenit vão ter que conversar. O Corinthians já avisou que a primeira coisa que vão fazer é levar para o Zenit as propostas e dizer que o Corinthians quer 20 se eles aceitam ficar com 10. Tudo vai desenrolar aí ou vai travar aí, tá? Então essa é a informação que me passaram. 2 propostas de 30 milhões, 2 propostas de 30 milhões e o Corinthians quer 20 milhões de euros, as 2 de 30 de euros. Então o Zenit vai ter que abrir mão, em vez de receber 15, receber 10 para o Corinthians receber 20. É isso que eles vão levar para o Zenit. Foi levado ao Corinthians hoje e agora vai ser levado ao Zenit para ver se o Zenit aceita essa ideia. Você acha que o Zenit vai aceitar ou não? Boa pergunta, hein? Você acha que é justo? Cara, vamos deixar por qual é a nossa opinião, mas comente aqui embaixo. Desfalque na atividade da última quarta-feira por causa de um desconforto na coxa, o meia Zacaria Labiá voltou a treinar com o restante do elenco nesta quinta, no CT Joaquim Grava. A tendência é de que o marroquino fique à disposição de Fernando Diniz para o amistoso contra o Cascavel, domingo às 16 horas, em Cascavel. Segundo informações divulgadas pelo clube, a atividade desta quinta-feira contou com uma dinâmica de ataque contra a defesa, com enfrentamentos na entrada da área e cruzamentos para disputas pelo alto. Na sequência, Diniz comandou um trabalho tático voltado aos comportamentos defensivos e orientou a equipe em diferentes situações de jogo. A ausência no treino voltou a ser o zagueiro Gustavo Henrique, que segue com dores na região dos flexores do quadril. O elenco do Corinthians volta a treinar na manhã desta sexta-feira, novamente no CT Joaquim Grava.